Deus providenciou este momento para nós estarmos aqui nesta manhã. Então, acho que a grande maioria aqui já me conhecem, mas para os que não me conhecem, meu nome é Francisco Júnior Eugênio, né? E aí, por que Eugênio? Quando eu estudei aqui no seminário, eu cheguei aqui, a minha família toda me conhece como Júnior. Então, eu cheguei aqui no seminário, eu morava aqui no Bloco A. E quando eu cheguei, eu descobri que já tinha um Júnior morando lá, que era um missionário, hoje é Lia Júnior. Então, nós morávamos num lado e ele morava no outro. Aí, um dia alguém chegou ali e disse, Júnior. Aí eu saí numa janela, ele saiu na outra. Aí a pessoa disse, não, é o Júnior de Priscila. Aí, pronto, a esposa dele era Priscila e a minha também era Priscila. Eu disse, tem que mudar. Então sobrou Eugênio. Aí foi passando o tempo, eu descobri que aqui na região já tinha outro pastor chamado Francisco Júnior. Eu disse, não, é Eugênio mesmo. Então ficou Eugênio, nós temos atendido por esse nome. Temos servido na Igreja Ebenezer desde o ano de 2015. Ficamos ali em 2015 e 2016 ainda no seminário. No ano de 2017, final de 2016, concluímos. E estamos na Ebenezer até agora. Se o Senhor nos permitir, em janeiro do próximo ano, faremos aí 10 anos de caminhada junto com a igreja. Muito bem, meus irmãos. Então, o tema que os irmãos estão abordando aqui é esse tema, frutificando para a glória de Deus. E quando nós pensamos neste tema, nós somos lembrados pelas Escrituras que existem muitas formas de nós frutificarmos para a glória de Deus. Mas nesta manhã, de modo bem específico, eu quero destacar apenas uma forma de nós frutificarmos para a glória de Deus. E eu farei isso direcionado por esta proposição que nós temos aqui diante de você, certo? O slide está na ordem errada, então deveria estar. Voltou aqui. Pronto. Pastor Marcos Wills dizia assim, tecnologia é bom, mas tem as pegadinhas, né? Então, à luz desta proposição, nós queremos pensar que fazer discípulos é uma forma de frutificarmos para a glória de Deus. Meu objetivo nesta manhã é desafiar você a fazer discípulos para a glória de Deus, entendendo que ao fazer discípulos você estará alcançando pessoas que adorarão a Deus em espírito e em verdade e redundará isto na glória do nosso Deus. Mas aí a questão é como nós podemos fazer discípulos. Porque tem várias formas que nós podemos utilizar, vários métodos que nós podemos utilizar para que nós possamos fazer discípulos. Diante disso, quais atitudes nós podemos destacar, nós podemos tomar para que nós possamos frutificarmos para a glória de Deus? Então, eu quero nesta manhã considerar 3 atitudes que nós devemos tomar para frutificar para a glória de Deus. Eu não vou seguir um texto específico, então eu vou pegar um bloco de textos que nós temos no Novo Testamento e dentro deste bloco eu quero destacar então essas 3 atitudes e destacar então aquilo que é pertinente para que nós possamos compreender bem a palavra do Senhor. O bloco que eu escolhi para tratar sobre isso está no Evangelho de João, no capítulo 13, e nós vamos pontuar 13, 14, 15, 16, e nós concluiremos então no 17. Mas direcione a sua atenção para o texto de João, capítulo 13. Eu quero inicialmente considerar só os versos de 1 a 4, que diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus,
levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Ó Deus, nós queremos, em nome de Jesus, apresentar as nossas vidas ao Senhor, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia, para que nós possamos aprender da Tua palavra nesta manhã. E para isso nós pedimos que o Senhor, Deus Espírito Santo, venha sobre nós, ilumine as nossas mentes e cative os nossos corações a Tua palavra. Nós rogamos ao Senhor porque sem Ti nós não podemos fazer nada. Nós somos dependentes do Senhor. Então tira toda distração, tira toda a armadilha do inimigo nesse tempo e que o Senhor nos ajude a, fixados em Tua palavra, nos deleitarmos nela nesta manhã. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Então nós temos aqui, irmãos, o início de uma sessão que é muito importante no Evangelho de João, ao qual ele dá bastante destaque. Um terço do Evangelho de João é destinado para isso, que é aquela última semana de Jesus. Mas é interessante que a partir daqui nós temos também os últimos momentos de Jesus com seus discípulos. E nestes últimos momentos Jesus faz um investimento intencional para com os seus discípulos. Jesus quer que os seus discípulos saiam dali preparados. Jesus quer que os seus discípulos saiam dali prontos para dar continuidade ao ministério que ele iniciou, à missão que ele deixou, para que eles pudessem então continuar. Então, à luz deste último relato, destes últimos momentos aqui, é que eu quero destacar então essas três atitudes para que nós possamos frutificarmos para a glória de Deus. A primeira delas é que para fazer discípulos precisamos desenvolver intimidade. Eu procurei colocar todas as três com a letra I para facilitar para você. O primeiro delas é intimidade. Interessante notar que pelos relatos dos sinóticos nós somos informados de que Jesus intencionalmente quer ter esse momento com os discípulos. Quando ele chega, pelo relato de Lucas, ele diz que ansiava, ele queria muito passar esses últimos momentos com os discípulos. E aqui nós temos um momento que é íntimo entre Jesus e os seus discípulos. Diferentemente de outros momentos onde Jesus está ensinando, onde Jesus está compartilhando os ensinos do Pai com toda a multidão e os seus discípulos, neste momento ele decide então ter um momento de intimidade, para desenvolver intimidade com seus discípulos. Agora perceba que esta intimidade, ela às vezes surpreende. E no texto que nós acabamos de ler, nós percebemos exatamente no verso 4, que diz que Jesus se levanta da ceia, ele tirou a vestimenta de cima, pega uma toalha, cinge-se com ela, e em seguida vai dizer que ele sai lavar os pés dos discípulos. Aquilo era uma surpresa grande. A atitude de Jesus era a atitude de um servo mais baixo da sua casa, de um escravo de menor patente. Mas mesmo assim ele toma aquela atitude. É surpreendente porque até Pedro chega e diz: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. O Senhor não pode lavar os meus pés. Isso não é uma coisa para que o Senhor possa fazer. Mas observe, nós temos aqui Jesus surpreendendo os seus discípulos com sua ação de servo. Se nós queremos então alcançar, produzir, se nós queremos fazer discípulos para Jesus, nós precisamos desenvolver essa intimidade. E nessa intimidade, nós precisamos ter um coração de servo. Mas mais do que isso, Jesus acaba surpreendendo os seus discípulos a respeito da sua identidade. Nós somos informados de que ele já havia dito, e os discípulos mesmo o tratavam como mestre e senhor, como nós encontramos mais à frente no capítulo 13. Mas agora Jesus traz um novo aspecto desta identidade. Agora ele assume a sua forma de servo. Ele toma a sua posição de servo, mostrando que na sua identidade, na sua essência está o caráter de servo. Isso é interessante, porque posteriormente, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, é exatamente que ele vai dizer isto no capítulo 2, do verso 5 até o verso 11. Que Jesus, assumindo a forma de servo, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Mas é interessante que isto é absolutamente surpreendente, porque ninguém imaginava que o Messias, o Cristo prometido,
pudesse chegar até este mundo e assumisse exatamente uma forma de servo. Esperava-se que ele assumisse uma forma imponente, real. Esperava que ele assumisse uma forma que fosse de destaque na sociedade. Mas ele assume exatamente uma forma de servo. Somos surpreendidos pela sua identidade. No processo de discipulado, nós vamos nos surpreendendo com o que nós conhecemos mais a respeito de Jesus, mas nós vamos levando as pessoas também a serem surpreendidas pela pessoa que Jesus é. Observe, nós somos surpreendidos pela ação de servo. Na intimidade com Jesus, nós somos surpreendidos por conhecer mais a respeito de sua identidade. E aí nós percebemos que mais à frente, o Senhor Jesus, no verso 19, ele diz: desde já digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Aqui Jesus está se remetendo àquilo que é dito em Êxodo 3,14, que por 7 vezes no Evangelho de João é mencionado: eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus está demonstrando para os seus discípulos aquilo que eles compreenderiam mais tarde, de que ele não era só um mestre, de que ele não era só um senhor, de que ele não era só um servo, mas que na verdade ele era Deus. Ele veio ao mundo como o Messias prometido para resgatar os pecadores, para levá-los à sua comunhão com Deus. Somos surpreendidos ainda pela maldade de pessoas próximas. O texto nos diz, que nós lemos ainda há pouco, no verso de número 2, que durante a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. E nós somos instruídos pelo próprio Senhor Jesus, a partir do verso 21, de que esse traidor ele é indicado. Mas o que é interessante notar é que isso também é surpreendente, porque esperava-se que talvez Anás ou Caifás atuasse de modo direto e intencional para prender Jesus, para matar Jesus. Esperasse que eles criassem alguma armadilha e que eles fossem o agente ativo dessa armadilha. Talvez, quem sabe, Roma. Uma vez que Jesus já está ameaçando, então, o status religioso dos sacerdotes, mas eles não têm feito isso, quem sabe Roma. Porque Jesus está crescendo, muito embora não seja um crescimento tão exponente, mas ele está crescendo. Pessoas estão chegando aqui, estão vendo ele, estão conhecendo ele, estão seguindo ele. Talvez ele, ao se declarar como Senhor, ele possa também incomodar em algum sentido Roma. Quem sabe Roma faça isso. Apesar de que eles são incrédulos, eles não têm nada a ver com Deus, eles não têm nenhum compromisso com Deus. Mas nós não somos surpreendidos, mas nós somos surpreendidos pelo fato de que não foi Roma, não foi a classe sacerdotal, mas foi um amigo do ciclo íntimo de Jesus. Foi um dos 12, aquele que recebeu a honra de receber o pão da mão de Jesus. Foi ele, aquele que decidiu trair Jesus. Somos surpreendidos pela sua ação de servo. Na intimidade com Jesus, somos surpreendidos com a sua identidade, com a maldade das pessoas próximas. Mas na intimidade com Jesus, nós também somos consolados. O capítulo 14 do Evangelho de João nos diz que o Senhor Jesus faz exatamente isso. No verso número 1 diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Nós somos consolados aqui com a promessa da eternidade. Jesus está dizendo, vocês não precisam se agoniar, vocês não precisam estar angustiados, porque para onde eu vou levar vocês também. Eu vou preparar morada para vocês, para que vocês possam ter para onde ir, e eu vou voltar para buscar vocês. Talvez, meus irmãos, esta seja uma das promessas mais gloriosas que nós temos. Talvez nós muitas vezes não pensemos de fato e de verdade o quão gloriosa é esta promessa, mas que promessa maravilhosa que nos dá consolo. E esse consolo talvez nós sintamos de forma mais real quando nós perdemos um ente querido nosso, quando nós vivemos a realidade, a tristeza causada pela morte. Nós somos lembrados, existe uma promessa de uma morada eterna.
Existe uma promessa de uma eternidade. Quantos irmãos nós na nossa igreja, nós perdemos, irmãos queridos e amados, que foram muito importantes para nós estamos na igreja. E o que sempre me consolou foi a certeza de que esses irmãos um dia serão encontrados novamente, nós nos encontraremos novamente. Mas a respeito desta consolação que Paulo diz em Tessalonicenses, não é? Depois ele falar sobre o arrebatamento, ele diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Somos consolados pela promessa da eternidade. Somos consolados ainda pela promessa de orações respondidas. O capítulo 14, no verso de número 13 e 14, o texto diz assim: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. É interessante, porque algumas vezes a eternidade parece um tanto distante demais para nós. E nós até temos a esperança, nós até temos o consolo de termos a eternidade, mas até quando? Até o momento em que a eternidade não chega para nós. Como é que nós vamos lidar com a vida? Como é que nós vamos lidar com as lutas, com as tribulações, com as intempéries que nos cercam? E aí o Senhor nos dá o remédio da oração. Observe que esse texto aponta para esta extensão. Ele diz que tudo o que vocês pedirem. Tem uma extensão desta oração, mas observe que não tem limitação. É tudo o que vocês pedirem. Mas observe que esta extensão é acompanhada por uma mediação. Ele diz: tudo o que vocês pedirem em meu nome. E novamente no verso 14, se me pedir alguma coisa em meu nome. Tem uma intermediação para que esta oração possa chegar até o Senhor. E este intermédio é feito então pelo Senhor Jesus. Mas esta oração tem um alvo. Diz o texto que a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. No princípio, nós podemos pensar de que esta oração, esta promessa está sendo quase que um cheque em branco para nós. Aquilo que eu pedi em nome de Jesus, não, isso eu vou ter. Mas observe, aquilo que eu peço em nome de Jesus, que visa a glória de Deus. E algumas vezes, para que a glória de Deus seja manifestada, Deus decide não responder às nossas orações de acordo com aquilo que nós queremos. O Evangelho de João deixa isso claro. Quando Lázaro estava doente, então as irmãs de Lázaro mandam o recado para Jesus: olha, Lázaro, a quem o Senhor ama, está enfermo. E elas não estão mandando ali só para que ele saiba daquelas... Elas estão querendo que Jesus atue, haja. E Jesus ainda se demora ali até o ponto de Lázaro morrer. Ele diz que esta morte de Lázaro redundaria na glória de Deus. Algumas vezes, as orações que nós fazemos, mesmo tendo a mediação correta, nós não vamos obter aquilo que nós queremos, da forma que nós queremos, quando nós queremos. O Senhor Jesus diz: buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pedi e dá-se-vos-á. Mas o texto não diz: pedi e dá-se-vos-á aquilo que vocês pediram. Buscai e vocês acharão aquilo que vocês estão procurando. Observe, nós somos consolados pela promessa da eternidade, consolados pelas orações respondidas, mas nós temos ainda um terceiro consolo, a promessa do Espírito Santo. Quando nós chegamos ainda no capítulo 14, no verso 15, no verso 16 a 18, nós somos lembrados a respeito disso. Ou melhor dizendo, no verso 16, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Então nós temos aqui o consolo do Espírito Santo. Ele está dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar só. Eu vou enviar o Espírito Santo e Ele estará com vocês, Ele estará em vocês. Observe como estas promessas, irmãos, elas fazem uma espécie de cadeia. Porque nós temos a promessa da eternidade, enquanto não chega a eternidade, nós temos então a promessa das orações. E aí, para que as orações sejam respondidas, nós temos a presença do Espírito Santo. É Ele quem intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, de acordo com o apóstolo Paulo em Romanos.
mas é Ele também quem nos sela, é Ele também quem é o penhor da nossa herança, como diz o apóstolo Paulo em Efésios. Note, nós temos então a promessa do Espírito Santo. O que é interessante é que essas três promessas nós já podemos desfrutar agora. Embora quando Jesus tenha dito ali, é dito de forma de promessa que vai acontecer, mas nós já podemos desfrutar em alguma medida agora. A eternidade para nós já é uma realidade agora. Nesse momento aqui nós estamos reunidos, estamos em comunhão, adorando a Deus, aprendendo mais de Deus. Um reflexo, ainda que imperfeito, da eternidade. Porque de acordo com João 7 e a vida eterna, 17:3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, e o único Deus, o Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Na eternidade nós teremos comunhão, nós adoraremos ao Senhor, e nós poderemos então aprender mais do Senhor. Mas mais do que isso, nós já temos experiências de que as orações que nós fazemos são respondidas. Você está aqui nesta manhã, você está se preparando para servir ao Senhor no ministério, é fruto das suas orações. Quantas orações respondidas? Os nossos professores não podem dizer e testemunhar para nós, aos quais eles foram abençoados com a resposta do Senhor. Nós já temos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, de forma que as promessas que o Senhor nos dá, desta vida de intimidade, já é realidade para nós. O que Ele espera é que nós levemos as pessoas a um discipulado com Jesus, para que elas também possam experimentar desta intimidade. Intimidade que nos surpreende, intimidade que nos consola, intimidade que nos faz desfrutar de amizade. No capítulo 15, no verso 3, Jesus diz que já não chama mais os seus discípulos de servos, no verso 13, mas Ele chama de amigos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o amigo sabe. Mas o que é interessante notar é que ali no capítulo 15, no verso 3, nós percebemos, no verso 13, nós percebemos que esta amizade, ela tem um preço, ela envolve sacrifício. Jesus dá a vida em favor dos seus amigos. Mas mais do que isso, esta intimidade, ela tem uma iniciativa divina. De acordo com o verso 16, ele diz: não foi vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo que pedirem em meu nome lhes seja, eu lhes conceda. Então nós temos aqui uma amizade que é por iniciativa divina. Nós somos lembrados que não foi nós o amamos, nós amamos ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa da amizade com Deus não foi nossa. Deus decidiu enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário e naquela cruz então estabelecer a amizade entre nós e Ele, ou fazer a reconciliação. Nós temos uma iniciativa divina que envolve não só esse relacionamento de amizade, mas que envolve também a salvação. Mas isso tem um propósito. Qual é o propósito? Para que vocês deem frutos. Na intimidade com Jesus, nós então experimentamos de surpresas, nós experimentamos do consolo, nós experimentamos da amizade. Mas aí nós chegamos no segundo I. Para fazer discípulo de Jesus, precisamos instruir. Aqui tem um segundo elemento. Observe que primeiro nós temos intimidade, agora nós temos instrução. Essa instrução eu quero destacar à luz, inicialmente voltando para o capítulo de número 13. Ali no capítulo de número 13, note os versos que nós temos ali, versos 34 e 35. Instrução sobre a necessidade do amor mútuo. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Então nós temos aqui, meus irmãos, a instrução do amor mútuo. Esta instrução é interessante porque ela surge novamente no capítulo 15, verso 12 e até o verso 14. Mas interessante notar da necessidade de haver um amor mútuo entre discípulos, entre filhos de Deus. É interessante notar que nós somos lembrados por João, na 1 João capítulo 3, versículo 16,
que assim como Jesus entregou a sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos numa expressão de amor. Talvez nós precisamos repensar isso daqui. Porque tantas vezes, se faz necessário nós demonstrarmos uma afeição, nós demonstrarmos um amor uns pelos outros. Quantas oportunidades nós temos, meus irmãos, de demonstrar para as pessoas que nós somos, que elas são importantes, que elas são valiosas para nós. Mas parece que nós, muitas vezes, sempre achamos que existe um amanhã. De nós percebermos e observarmos como essas pessoas, elas são uma expressão da graça de Deus para nós. Mas nós sempre achamos que existe um amanhã que é certo. Até que um dia nós descobrimos que o amanhã não existe. E nesse dia é tarde demais. Aí nós chegamos para pessoas para quem nós amamos, e nós então, para expressarmos o nosso amor por ela, ela está morta, nós pregamos e trazemos aqui colocamos uma coroa de flores. Ela não pode mais sentir o cheiro, ela não pode ver mais a beleza. Mas às vezes nós fazemos assim, porque nós perdemos tempo. Nós não aproveitamos a oportunidade para dizer às pessoas, para demonstrar de forma prática o quanto nós amamos elas. Note bem, nós temos uma outra instrução que o Senhor Jesus nos dá, aí no verso de número 36 a 38 do capítulo 13. Simão Pedro perguntou a Jesus, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu vou vocês não poderão me seguir agora, mais tarde porém me seguirá. Pedro disse, Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu, você dará a sua vida por mim? Em verdade lhes digo que antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Nós temos a instrução sobre o amor mútuo, nós temos a instrução sobre o perigo da autossuficiência. Jesus está dizendo, Pedro, olha, você precisa tomar cuidado. Porque você se acha o tal, você se acha que você é suficiente para a coisa, mas olha, você vai me negar. Você não vai caminhar da forma com essa mesma altivez que você está. É interessante notar, meus irmãos, porque essa instrução ela é muito confrontadora. Porque ainda há pouco os discípulos estavam se achando tão fortes, a ponto de dizerem, Senhor, quando o Senhor chegar lá, então coloque um à tua direita e outro à tua esquerda. Há pouco eles estavam dizendo quem é que é o maior de nós aqui. E o Senhor Jesus chega com seu exemplo de servo, mostrando sua identidade de servo, mas ele é seguido então com uma advertência contra a autossuficiência. E embora nós tenhamos aqui esta autossuficiência como cara aqui, Pedro, mas nós vamos perceber que esta advertência deveria ter sido acolhida por todos os discípulos de Jesus. Porque todos eles, no momento crucial ali no jardim, todos eles abandonaram Jesus, deixaram Jesus. Na cruz, apenas o discípulo amado estava com Jesus, enquanto os outros não estavam mais ali. Todos eles, em alguma medida, precisavam entender de que eles não eram suficientes, de que eles não tinham forças suficientes para continuar, de que eles não tinham por si só a condição de continuar. A advertência, a instrução sobre o amor mútuo, a instrução sobre a autossuficiência, mas a instrução ainda sobre a necessidade de permanecer em Jesus. O capítulo 15, ele nos mostra essa instrução, /advertência, que Jesus dá aos seus discípulos, especialmente no versículo de número 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Isto se segue até o verso de número 8. Quando Jesus então dá a instrução, vocês precisam permanecer em mim. E essa é uma instrução muito interessante no Evangelho de João, porque por várias vezes Jesus menciona sobre a necessidade dos seus discípulos permanecerem nele, dos seus discípulos perseverarem na caminhada com ele, perseverarem em seguir a ele. Porque eles precisam, para que possam dar frutos, eles precisam perseverar, porque eles precisam permanecer no Senhor,
porque se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam, disse o verso 6. Então note que nós temos aqui uma necessidade que ecoa, de permanecer em Jesus, que ecoa só em João, mas em todo o Novo Testamento. É por isso que quando o autor de Hebreus ele escreve a sua carta, é muito enfática a ideia da perseverança, da permanência ali. De modo que nós precisamos instruir sobre a permanência, a necessidade de permanência em Jesus. Instrução sobre amor mútuo, instrução sobre o perigo da autossuficiência, instrução sobre a necessidade de permanecer em Jesus e a instrução sobre a realidade da rejeição. No capítulo 15 ainda, no verso número 18, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. Por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a de vocês. O ponto aqui é que Jesus está dizendo: olha, vocês serão rejeitados. O que vocês devem esperar é a rejeição, é a hostilidade. Mas perceba como nós não gostamos de rejeição, nós não gostamos de hostilidade. Isso é um fato. Mas o que é que nós, enquanto discípulos de Cristo, nós devemos esperar deste mundo, deste sistema mundano? É rejeição. Não pode ser surpreendente para nós olharmos para a conjunção da sociedade, olharmos para uma cultura e ver ser hostil a nós. Não pode ser uma surpresa para nós. Porque é isso que é o natural. O antinatural é nós vivermos uma vida onde, como discípulos de Cristo, não lidamos com a rejeição do mundo, onde o mundo olha para nós e diz: que bom que vocês são discípulos de Cristo. Se é assim, então tem alguma coisa que é preciso ser repensada. Porque de uma a duas, ou nós não estamos sendo discípulos de Cristo, que nós devemos ser, ou se nós, então, estamos mais parecidos com o outro lado de lá. Então nós precisamos lembrar de que existe a realidade da rejeição. Mas o nosso mestre, nosso Senhor, também foi rejeitado. A instrução sobre o amor mútuo, a instrução sobre o perigo da autossuficiência, a necessidade da perseverança, a realidade da rejeição. No discipulado, nós, enquanto discipuladores, precisamos ter esta consciência. Mas mais do que isso, nós precisamos levar aquele que está sendo discipulado a ter esta consciência. Recentemente, um casal foi convertido na nossa igreja. E no processo de discipulado com eles chegaram um dia arrasados. Porque a família deles estavam rejeitando eles pelo fato deles agora se declararem crentes. E foi preciso então a gente parar e avaliar e dizer: olha, apesar disso vocês precisam amar eles. Vocês precisam ter cuidado, porque não é essa rejeição por si só que faz de vocês os crentes os melhores crentes. Mas vocês precisam lembrar de que isso daqui é uma realidade. Vocês serão rejeitados nesse grupo aqui, talvez ali mais na frente. Mas lembre de permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo vale a pena. Vale a pena. E eu sei que muitas vezes na nossa vida, enquanto discipuladores e discipulandos, nós iremos lidar com a realidade de que, rapaz, será que realmente vale a pena? Será que realmente isso é isso mesmo? A gente tenta fazer uma coisa de um jeito, de um outro. A gente tenta agradar a Deus, esforço para agradar a Deus e a gente não vê a coisa mudando. Lutas por dentro, temores por fora, é um negócio complicado. Mas nós devemos lembrar do que diz o apóstolo Paulo, de que quando nós chegarmos numa situação de rejeição e nos questionarmos se vale a pena, nós devemos lembrar de que a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Isso vale a pena? Vale a pena continuar? Vale a pena perseverar? Vale a pena. Por isso que nós não podemos tirar os olhos de Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Para fazer discípulos, frutificando assim para a glória de Deus, precisamos desenvolver intimidade, precisamos instruir, e o último aspecto, o último elemento desse discipulado, para fazer discípulo, precisamos interceder, intercessão. O capítulo 17 é o capítulo da intercessão. Se nós queremos fazer discípulos para Jesus, e se nós queremos ver discípulos sendo formados em Jesus, nós precisamos, então, os conduzi-los a uma vida de intercessão. Nós intercedendo por eles, ele intercedendo por nós. Eu sempre comecei no discipulado, eu sempre começava seguindo o livro Ganhe Um por Um, da editora Batista Regular. E é um excelente livro, certo? Para o discipulado, eu ainda uso hoje. Começa com as Escrituras, depois vai com Deus, e aí vai. Todas as doutrinas. Excelente. Mas eu percebi uma coisa. Antes, ou pelo menos começar com as Escrituras, começo com Deus, então tem a Trindade, ali eu paro, e eu dou uma aula sobre oração. E a partir dali, toda aula, eu estou orando com eles. Mas a partir dali eu começo pedindo para eles orar. Eles, mas pastor, eu não sei orar. Não, mas ore. Vai para os salmos. Olha como é que o salmista ora. Eu vou dando os parâmetros e eles vão orando. E meus irmãos, é interessante, quando nós chegamos para a 10ª aula, 15ª aula, eles estão pegando, eles estão entendendo o que é oração. Eles estão praticando aquilo dali. Jesus, então, no processo de fazer discípulos, ele se utiliza então da intercessão. É interessante que esta intercessão, que eu quero destacar aqui no capítulo 17, por estarmos nesse bloco, ela pode ser percebida anterior a isso. Se você lembrar, quando Jesus vai escolher os 12 discípulos, o que é que ele passa a noite fazendo? Ele passa a noite orando. Agora observe que esta intercessão aqui, ela é uma realidade sabendo de que aqueles discípulos, eles têm um dono. O 17, verso 6 e o verso 9 diz isso. Manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Verso 9. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Nós não fazemos discípulos para nós. Eu sei que, como discipuladores, é quase impossível os discípulos não imitar nós em algum aspecto. É quase impossível. Mas não é o objetivo nosso de que eles saiam dali terminando aquele processo discipulado, dessa vivência, tendo nós como modelo. Eles podem até nos ter como modelo, à medida que nós estejamos sendo modelos de Cristo. Nesse sentido, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós devemos interceder, porque esses discípulos têm um dom. E aqui, meus irmãos, eu não posso esquecer de uma das aulas que nós tivemos de teologia sistemática. E as aulas de teologia sistemática, a teologia sistemática muitas vezes, pelo próprio nome, é sistemático, né? Mas as nossas aulas de teologia sistemática eram quase sempre devocionais que nós tínhamos. E falando sobre a igreja, eu lembro que o pastor me disse: olha, vocês tenham cuidado com o que vocês vão fazer com a igreja. Porque a igreja não é de vocês. A igreja tem um dono. A igreja é do Senhor. Citando o texto de Atos 20. Ela foi comprada com seu próprio
sangue. Ela é do Senhor e ela tem um valor grandioso. Então, cuidado. Quando nós nos dispormos a fazer discípulos nas nossas igrejas, lembre, eles não são nossos. Nós precisamos fazer discípulos de modo que, interceder por eles de modo que, ainda que nós saiamos daquela comunidade, daquela igreja, eles possam continuar sendo discípulos. Interceder para que o Senhor os guarde das investidas deste mundo maligno. O verso 11 e o verso 15 desse capítulo 17, o Senhor Jesus diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. E o verso 15, ele diz: não peço que eu os tire do mundo, mas que os guarde do mal, os guarde do maligno. Interceder para que o Senhor os guarde das investidas deste mundo maligno. Nós, como discipuladores, não temos como viver 24 horas com os discipulandos. Nós não temos como ajudar ou bloquear todas as influências investidas que eles recebem. Mas nós temos um Deus que pode fazer isso. Nós temos um Senhor que está ali com ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, que pode então atuar para que eles sejam guardados das investidas do maligno, que sejam guardados da investida deste mundo perverso e mau, que eles possam permanecer em Cristo para sempre. Precisamos interceder para que o Senhor os guarde deste mundo maligno. Interceder para que sejam unidos na missão de tornar a glória de Cristo conhecida. Verso 18 a 21 diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Nós temos o Senhor Jesus orando para que aqueles discípulos estejam unidos na missão de tornar a glória de Deus conhecida em todo o mundo. E nesta oração ele ora não só por aqueles, mas ele ora por nós. Que coisa maravilhosa. Nós temos o Senhor Jesus intercedendo por mim e por você, para que nós possamos fazer o seu nome, fazer a sua glória conhecida. Para que assim como o Senhor foi enviado ao mundo, nós também possamos cumprir a missão de ser enviados ao mundo para dar testemunho, para manifestar, para proclamar a glória do seu nome. E aqui nós temos algo interessante. Embora não esteja tão claro, mas implícito está o fato de que os discípulos farão outros discípulos. Os discípulos que viriam a crer, eles creriam por causa da palavra que aqueles discípulos lá falaram. Então nós temos um processo de reprodução. De modo que cada discípulo precisa fazer discípulos. E esses discípulos farão outros discípulos. Meus irmãos, como isso seria? Assim, seria uma coisa fantástica. Fantástica. Você imagine que nós tenhamos uma igreja de 50 membros. E ali, a cada ano, 20 irmãos daquela igreja se esforçassem para fazer um discípulo de Jesus. No final do ano nós teríamos um acréscimo de 20 pessoas, sair de 50 para 70. Se a cada ano aquela igreja estivesse um aumento de 30 pessoas ali resolvessem fazer discípulos para Jesus e se esforçando com a bênção, a graça de Deus, então nós temos uma igreja que está crescendo. Está crescendo quase 50% por ano, pelo menos no primeiro ano. Discípulos precisam fazer discípulos. A começar por nós. Nós podemos chegar numa igreja e muitas vezes as pessoas esperam que quem faça discípulos sejam nós. E sim, nós como pastores, líderes, precisamos fazer discípulos também. Porque nós somos ovelhas também. Nós somos discípulos também. Então nós precisamos fazer discípulos. Mas nós precisamos instruir os nossos irmãos de que eles precisam também fazer discípulos, porque a ordem, a comissão não foi dada para os pastores missionários. Nós cumprimos a ordem à medida que nós também somos discípulos de Cristo. E assim por diante. Nós precisamos produzir outros discípulos de Cristo. Para nós podemos
glorificar a Deus, fazendo discípulos. E para isso, nós precisamos da intimidade, da instrução, da intercessão. Deixe-me fazer aqui 3 aplicações. Essas 3 aplicações, elas, embora eu acredite já tenha ficado claro ao longo desse tempo, mas eu digo na igreja, eu quero trazer as aplicações só para a gente não perder o costume, certo? Mas a primeira aplicação que eu quero destacar é que para fazer discípulo de Jesus é preciso oração. E aqui de modo bem prático, eu quero desafiar você ao seguinte: tem uma pessoa que você conhece, ela não é crente em Cristo Jesus. E você deve investir para alcançar a vida dela. Então a primeira coisa que você faz? Ora. Dedica-se à oração pedindo para que Deus abra as portas, vejam pontes, para que aquele momento seja uma realidade, você possa compartilhar do Evangelho para ela. Significa que ela se tornará um discípulo de Cristo? Nós não sabemos, mas pode ser que seja aquele momento. Eu fui criado numa casa, numa família muito católica. Minha mãe era catequista, e eu, como filho da catequista, eu tinha que saber de tudo, de trás para frente, de frente para trás. Eu tinha que saber os 10 mandamentos, né, de cabeça para baixo, rodando, de trás para frente, de frente para trás, porque minha mãe não permitia que eu não soubesse tudo. Porque se ela chegasse e ensinasse para os outros, e o filho dela não soubesse, aí era uma vergonha. Então eu tinha que saber. Na minha comunidade havia uma expectativa de que nós já tinha saído um padre de lá, que inclusive hoje está aqui, reitor do seminário aqui em São José do Crato. Já tinha saído um padre da comunidade, e a expectativa era que o próximo padre que saia dali fosse eu. Sacristão, rato de igreja, ia para a missa 7 dias por semana, né? Só não 7 dias por semana, que na segunda-feira era folga do padre, não tinha missa, mas os outros dias todo dia estava na missa, então o próximo padre é ele. Aí um dia Deus resolveu atrapalhar esses planos aí, certo? E Deus me salvou. E eu cheguei em casa, então, convertido, muita dificuldade no início, mas o tempo passou e aí, mãe nunca permitia que eu falasse de Cristo para ela. Nunca permitia. Se a gente chegasse lá em casa e dissesse assim, mãe, a gente pode fazer um culto aqui? Ela disse, pode fazer. Mas na hora do culto ela saía, ia para outro canto, ela não ficava. Então eu comecei a orar, irmãos, pedindo para que Deus me desse uma oportunidade. Me desse uma oportunidade que eu pudesse falar de Cristo para a mãe. Um dia eu cheguei lá em casa, e estavam todos os meninos lá em casa. E mãe tinha o costume de botar a comida, o almoço de todo mundo. Todos os filhos. E depois colocava o dela. E a mãe estava colocando o almoço de todo mundo, e de repente eu cheguei na cozinha e a mãe estava chorando. E eu disse, mãe, por que a mãe está chorando? Porque a mãe sempre disse que se os filhos da mãe quisessem estar juntos aqui, que estivessem juntos enquanto a mãe está viva. A mãe está viva aqui, nós estamos todos aqui, por que a mãe está chorando? Ela disse, eu não sei, meu filho. Está me dando assim um vazio assim dentro de mim, uma coisa assim no meu coração. Oportunidade de falar de Cristo para ela. Foi a primeira vez que a mãe aceitou que eu falasse de Cristo para ela. A mãe faleceu e eu tenho uma esperança muito grande de encontrar a minha mãe no céu. Nos últimos dias, antes dela piorar de saúde, um irmão meu, crente também, pregou a Cristo para ela e ele disse que ela entregou a vida a Cristo. Mas de fato nós não sabemos como foi aquela decisão. No meu coração eu tenho uma esperança de encontrar minha mãe no céu. Depois desse dia que eu falei de Cristo para ela, nós realizamos vários cultos ali em casa. E a mãe esteve em todos eles. Nós não sabemos o que Deus fez em relação a ela. Mas o que eu quero destacar é que quando nós pedimos ao Senhor uma oportunidade de investir na vida de alguém para ela ser discípulo de Jesus, o Senhor nos dá esta oportunidade. Então, ore. Instrução coerente e consistente
é uma necessidade no processo de discipulado. Eu preciso instruir. Tendo uma coerência das Escrituras, tendo uma consistência das Escrituras, mas também de modo coerente e consistente com a minha vida. Eu não posso tentar conduzir uma pessoa para ser alguma coisa que eu não sou. Eu não posso tentar levar a pessoa para um lugar que eu não cheguei lá, que eu não sei o caminho. Então, de modo que se eu preciso conduzir alguém mas para mim conduzir alguém a Cristo, eu preciso ter uma vida consistente enquanto discípulo de Cristo, consistente e coerente. A tal ponto de que aquela pessoa olhe para você e diga, realmente ele é um discípulo de Cristo. Mas ele é um discípulo de Cristo. Ele não é uma pessoa que fala só da boca para fora, mas ele vive isso daí. Ele vive isso daí. Por fim, eu quero destacar uma última aplicação, irmãos, que fecha isso daqui. Se você percebeu, toda esta cena que nós encontramos aqui se dá ao redor da mesa. Da mesa. A mesa é um bom lugar para desenvolver relacionamentos intencionais, visando fazer discípulo para Cristo. Na nossa igreja, eu tenho pregado uma série de mensagens, das quais esta será a penúltima que eu vou pregar lá, denominada Na Mesa com Jesus. E é interessante de nós olharmos para o Novo Testamento e percebermos os vários momentos de cenas que acontecem quando Jesus está à mesa com alguma pessoa. Nós temos transformação, nós temos perdão, nós temos adoração, como João capítulo 12, nós temos discipulado. É a mesa o local onde Jesus escolhe para fazer um dos últimos investimentos na vida dos seus discípulos. Algumas vezes, nós seremos mais efetivos nesse processo de discipulado. A mesa com aquelas pessoas que nós estamos tratando com elas, do que nós levando elas para um canto e dizer, hoje nós vamos ter uma aula de discipulado. Eu não estou dizendo que ensinar lá é de menor. Entenda a minha colocação. Eu estou dizendo que na mesa as pessoas se desarmam. Na mesa, elas expõem com mais facilidade as suas lutas, as suas angústias. Pelo menos esta experiência eu tenho tido. De algumas vezes chegar para conversar e às vezes, irmãos, a gente sempre pensa assim que Jesus fazia discípulos, trazia as pessoas, sentava, sente aqui todo mundo, e aqui eu quero começar aqui pelo Antigo Testamento, eu quero ensinar para vocês isso. A gente pensa no discipulado algo muito técnico, mas eu imagino que quando Jesus estava à mesa com seus discípulos, com outras pessoas, como por exemplo em João capítulo 12, ali ele não estava de modo técnico ensinando a respeito da palavra. Ele estava ensinando, porque a vida de Jesus era um ensino, assim como a nossa vida é um ensino. Mas ele estava conversando, normal, conversando sobre a vida, conversando sobre as condições, conversando sobre política. Talvez estivesse conversando sobre tudo isso daí, mas tudo isso guiado de modo intencional pelo objetivo de fazer discípulo. Pegando essa ilustração aqui, a pessoa chega para você e vai falar sobre política. Eu gosto de conversar sobre política, irmãos. Então, só que eu não quero conversar com ele sobre política para que nós chegamos a um consenso de quem é que é o melhor. É o candidato A ou o candidato B? É o candidato C ou o candidato D? Quem é? Não é isso.
Mas de modo intencional, falando sobre política, eu posso dizer, olha, por mais boa intenção que os candidatos tenham, mas nós não poderemos ter uma redenção vinda pela política. Mas tem um rei que é soberano, que é Senhor de todas as coisas, que vai governar sobre este mundo, vai governar de forma perfeita, vai governar de forma justa. Pronto, esse rei é Jesus. Entende aqui a questão da intencionalidade? Não é uma questão só de nós fazermos, de nós ver quem é que tem razão e quem não tem, mas nós sermos guiados pelo objetivo. O objetivo de fazer discípulo de Cristo. Isto, meus irmãos, é um viver intencional do discipulado. É nós se aproximarmos de modo intencional. As pessoas fazem isso. Você torce um time de futebol, então você chega para outra pessoa, aí você começa falando o que sobre ele? Ah, mas o meu time é ruim demais, não é? Olha aí, o meu time nem mundial tem. Olha aí, é assim que você começa? Não. Você começa dizendo, olha o meu time. Ah, mas não tem mundial. É, mas olha aí nos últimos anos quem é que vem ganhando tudo. Olha o elenco que nós temos. Então, você de modo intencional quer convencer aquela pessoa de que o seu time é o melhor. Ainda que a gente discorda sobre isso. Mas é assim. Porque isto é intencionalidade. Da mesma forma, nós precisamos ser intencionais no processo de fazer discípulos de Jesus. É nós vivermos de modo calculado, planejado, para que aquela pessoa possa conhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Nós podemos frutificar produzindo discípulos para Jesus. E para isto, nós precisamos de 3 elementos que foram destacados nesta manhã. A intercessão, a instrução, a intimidade, a instrução e a intercessão. Que Deus nos abençoe para que nós possamos, de modo efetivo e intencional, sermos usados pelo Senhor na missão de fazermos discípulos de Cristo. Vamos orar ao Senhor nesse momento.